Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso último Fala Mais. Então, como vocês sabem, a gente está falando sobre as disciplinas espirituais e hoje a gente chega no último capítulo, o capítulo da celebração. E na mesa com a gente hoje nós temos o Josué, a Nick e o Heckman, que ministrou para nós sexta-feira. E, Heck, para a gente começar, como é que foi o contato com essa disciplina? Se foi a primeira vez que tu viu a celebração como uma disciplina, não? Como é que foi essa experiência? Foi, eu já comecei a ler o livro, mas não tinha finalizado, né? Como é uma das últimas, foi uma surpresa, assim. Eu até falei na mensagem, né, que eu acho que não era a pessoa certa para ministrar essa mensagem, né? Falar sobre celebração, que tem a ver com alegria, assim, foi bastante me confrontou bastante, assim, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo me fez entender, e eu lembro que quando eu lia esse capítulo ali do livro, ele falava que não por acaso ele era o último, mas que a alegria, a celebração é o que sustentaria todas as outras disciplinas, assim. Então, para mim, foi diferente do que eu imaginava, assim, mas me trouxe muito aprendizado, mais do que eu ensinar aos outros, me tratou muito em várias situações. E para vocês, como é que foi? Também foi diferente do esperado, tipo assim, quando a gente fala celebração, como é que foi esse contato? Eu nunca tinha visto a celebração enquanto uma disciplina, né? Porque, não sei, parece que ela tem uma pegada diferente das outras todas. E foi muito interessante ver como o Heckman tratou, e eu achei legal que ele falou, cara, eu não era a pessoa mais assim, indicada. o Alisson devia estar aqui. Tá pensando a mesma coisa. Cara, foi muito massa enxergar por essa perspectiva, né? Eu também não fazia ideia de disciplina de celebração, né? Então eu tava lendo o livro e eu acho que eu não li a última parte de celebração. Eu falei, Aí quando ele falou que seria celebração, eu falei, celebração, mas existe isso, o REC, mas foi foi assim, que realmente o Heckman falou aqui ia sustentar todas as outras, né? E conforme ele foi pregando e foi esclarecendo as coisas, eu falei, cara, ela é muito importante, e eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa maneira sobre essa disciplina. Eu tava, lendo cada capítulo do livro, depois de cada ministração, pra eu vi o cara sem nenhuma ideia antes, assim, algumas coisas a gente tinha antes, mas nada, do livro. E aí, terminava de ministrar e eu li o capítulo na sequência. Então, quando eu tava montando as escalas, assim, de ver, quem vai ministrar e tal, que a gente tava dividindo as disciplinas ali, eu falei, cara, celebração. Aí ele tava no grupo daquelas disciplinas comunitárias, eu falei assim, cara, deve ser ficar feliz pelos outros, né? tá massa, porque tá certo, comunitário e tal, a gente fica feliz com os outros. E aí quando a gente tanto ministrou e depois que eu li também, o quanto isso é muito mais abrangente, do que a ideia que a palavra poderia trazer, assim. E é desafiador. Que aí eu me peguei, quando tu falou, foi ministrando ali, eu me peguei quantas vezes ao longo do ano eu tava meio que reclamando de algumas coisas assim, e aí no final você fala, meu Deus, desculpa, eu entendi muita coisa errada, no sentido de, não que a situação ruim deixou de existir como um passe de mágica, mas como o meu coração encara essas coisas, eu acho que foi o principal ponto, assim, pra mim nessa disciplina. E, assim, eu tenho percebido muito na minha vida que às vezes Satanás ele não tem o poder de nos tirar algumas possibilidades, de algumas coisas acontecerem, mas ele tenta nos tirar a alegria, para que quando aquelas coisas aconteçam a gente faça isso sem paixão, sem amor, e aquilo não perdure por muito tempo, né? Eu até ministrei, quando o autor ele fala isso no livro, alguém quando vai começar a tocar um piano, ele não pensa em desistir porque ele está pensando lá na frente, que aquilo o fato de ele saber tocar, ele pode proporcionar alegria quando alguém quer fazer um inglês, quando alguém inicia qualquer coisa, o resultado final está atrelado à alegria. E quando nós perdemos a alegria, é que nós desistimos de fazer coisas, né? E Satanás, às vezes, ele tenta nos fazer, nas coisas que às vezes é até a vontade de Deus para nós realizarmos, ele às vezes não tem o poder de nos tirar dessas coisas, mas ele tenta nos fazer, em meio às circunstâncias, roubar a nossa alegria ali, porque a gente sem alegria não vai durar muito no que a gente faz, né? E a proposta dele, é meio enganosa, né? Ele te promete a alegria, só que ele não consegue te entregar. Isso, exatamente. E aí meio que mas era para eu estar feliz aqui, e não tô. E aí no sentido de o quanto ela só é verdadeira se ela tiver realmente alicerçada. O livro, eu acho que ele dedica uma parte ali
da obediência, né? Isso, exatamente. E aí eu achei, tipo, meu, de fato, tipo assim, qual a receita da felicidade de ser uma vida alegre? E aí, tipo, os caras vão lá e dizem, seja obediente. A obediência, né? Vai falar uma parte da Bíblia que vai dizer que um dia, diante de tudo que Jesus está fazendo de incrível, as pessoas ficam alegres e falam assim, ó, feliz é a mulher que te deu a luz. E Jesus fala assim, não, felizes são aqueles que ouvem o que eu falo e colocam em prática, né? Esses sim são felizes. E Jesus trazia muito essa ideia. Quando a gente vai ver o Sermão do Monte, quando a gente vai ver outras passagens bíblicas, ele vai atrelar ao propósito do que tu vai fazer com felicidade. Ele vai falar sobre bem-aventurança, que é felizes são, né? Você é feliz quando você faz isso, você é feliz quando você faz aquilo. Então ele sempre vai estar atrelado com obediência. Quando você vive inteiramente para ele, você encontra um propósito no que você faz e você encontra felicidade, se sente completo nisso. E desde o Antigo Testamento, né? Tipo assim, tu comentou na tua administração, as festas que surgiram, os salmos, tipo assim, tem diversos eventos e citações que a Bíblia dá de atrelando a alegria na provisão do Senhor, de estar com o Senhor, de ir ao lugar do Senhor, na festa que o Senhor estabeleceu. E, tipo, e essa foi uma perspectiva que tu colocou na administração e que o livro também trouxe, que eu nunca tinha pensado, tipo, que o Senhor estabeleceu a festa. E não é para ninguém estar emburrado na festa que o Senhor preparou. Sim, exatamente. Tinham 3 festas principais, né, que era das primícias, que depois se tornou a festa das Páscoas, que era onde eles entregavam antes de receber alguma coisa, já festejavam agradecendo a Deus. Eu acho que isso é muito interessante. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente fica feliz por receber, tem dificuldade de já agradecer e ter felicidade na entrega, né? E senão muito, o povo judeu tinha muito essa cultura. Os casamentos que duravam semanas, a gente vai ver a festa dos tabernáculos, né? Que é onde eles iam para os tabernáculos e após isso agradeciam pela colheita que eles tinham recebido, né? Então existia uma gratidão antes e depois das coisas. Eu acho que às vezes no nosso coração falta, às vezes em pontos antes de algumas coisas acontecerem e muitas vezes depois também. Porque geralmente quando a gente se desvincula de alguma coisa, a gente se desvincula com tristeza, né? Cansaço, né? Tipo assim, Isso, tipo assim, ó, fui no limite. Por quê? Porque já não tinha alegria há muito tempo, geralmente está atrelado a isso. Se a gente conseguir conduzir com alegria, vai chegar um momento que a gente vai falar, não é mais tempo para isso, mas eu estou feliz pelo que eu construí, eu estou feliz porque agora outra pessoa vai continuar construindo a partir de mim. Não está atrelado a mim, né? Está atrelado à missão que Deus me dá para ser concluída aqui na Terra. Isso tem a ver às vezes com liderança, com ministério, mas tem às vezes a ver com o seu trabalho, né? No dia a dia. De saber que por um determinado momento você vai fazer uma função, daqui a pouco não vai ser mais você. Fique feliz por isso, não fique triste, né? E legal, outra pessoa vai dar continuidade, você vai para próximos desafios. A vida é cheia desses desafios, né? Neles a gente precisa encontrar esse ponto de realmente saber celebrar, né? E eu acho que é interessante até quando a gente trata essa questão com Deus, de que celebração ela une a alegria com gratidão também, de você ser grato por tudo que Deus já fez, né? De você não só olhar para o que Deus pode fazer. Às vezes falta um pouco de espírito de gratidão em nós, assim, de celebrar as coisas que Ele já fez. Porque se a gente lembrasse de todos os milagres que Ele fez para a gente chegar até hoje, a gente não desistiria tão fácil daqui em diante, sabe? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa resgatar a memória das coisas, né? Como Lamentações diz, trazer a memória que nos traz esperança. E o quanto isso é benéfico para o corpo também, né? No sentido de, cara, quem nunca chegou num espaço onde tinha alguém de mal com a vida e tudo ficou de mal com a vida porque aquela pessoa estava naquele dia. E quem nunca chegou também num lugar onde uma pessoa feliz, tipo assim, muda totalmente o ritmo da casa, sabe? Tipo assim, ou de um ambiente de trabalho. Tipo, chega aquela pessoa que, faz brincadeira com todo mundo, isso aqui, tu já vê que o negócio já começa a ficar um pouco diferente, funcionar um pouco diferente. Por quê? Porque tem alguém feliz ali. Então, tipo, como nós influenciamos o ambiente ao nosso redor a partir de como nós estamos. Então, se nós somos cristãos, nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da Terra. E é algo bem mais leve, né? Você fazer as coisas com alegria. E sobre aquilo da gratidão, e em questão dos salmos também, tem um salmo que eu gosto muito. Eu lembro que, acho que foi a primeira pregação que eu ouvi o pastor Aguiar, Salmo 126, o versículo 5, que vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Então é uma lembrança daquilo que Cristo, que Deus já havia feito para o seu povo. Então eles se alegravam diante disso. E, cara, de fato,
quando eu vivo uma vida alegre, eu vivo uma vida leve, então me dá razão para fazer todas as coisas. Que nem o Heckman disse, do que adianta eu terminar tudo e tipo com um sentimento de ingratidão, algo pesado. E cara, como as disciplinas elas caminham juntas, então é aquilo que Jesus vai falar, né, sobre jejuar e tipo assim, cara, quando você jejua, não fica com a cara emburrada, não, cara, mostra um semblante feliz. Então ela acompanha todas as disciplinas, né, porque pensa eu jejuar e não estar alegre com aquilo, ou não estar celebrando, eu acho que não faria muito sentido, né? Eu acho legal que, poxa, ela é a última, é o encerramento, é como se dissesse, sem ela, nada das outras ali faria sentido. Se eu estiver jejuando e não estiver feliz com aquilo, não faz sentido. Se eu não sentir prazer em estar me aproximando de Deus, não faz sentido. É como o amor, né? Aquilo que 1 Coríntios Paulo vai dizer, né? Que sem amor não vale. Eu acredito que a gratidão e a celebração ela tem muito a ver com o amor, né? Cara, eu amo e eu sou grato por isso. Então é aquilo lá, não adianta fazer tal coisa se eu não tenho amor, não adianta fazer isso se eu não tenho essa alegria de fato no que eu faço. Isso é uma resposta, na verdade, tipo assim, é a proposta de vida que Deus tem para nós, assim, não é, tipo, não que Ele tá, tipo, querendo incessantemente, tipo assim, fazer algo para que nós estejamos bem, mas Ele estabeleceu um plano para que a gente possa viver uma vida contente, uma vida alegre, sabe? E não é isento de sofrimento, de dificuldade, porque é muito mais uma condição de mente do que, tipo, propriamente de circunstância. Não é dizer que todas as circunstâncias são favoráveis, mas é entender que, poxa, Deus sustentou até aqui e não é agora que Ele vai largar a mão. E eu acho que no propósito da criação, eu consigo enxergar o Pai, Filho e Espírito Santo enxergando uma comunhão, uma coisa tão perfeita, uma alegria tão perfeita neles, pensando assim, precisamos criar mais pessoas, precisamos criar pessoas que consigam viver isso também, dessa mesma forma. O pecado pode ter tentado roubar essa alegria, sabe? Mas eu consigo imaginar que a alegria seja também uma parte do que Deus quer resgatar, que foi um dos propósitos da criação, sabe? De que o Pai, Filho e Espírito Santo, como trindade, eles se tornaram tão perfeitos, e o amor que sentiam um pelo outro, eles se completavam tanto, que a alegria fazia parte da rotina deles. E eles queriam que outras pessoas experimentassem isso, comunhão, amor, alegria também. Eu enxergo muito isso na essência do próprio Cristo, né? Um Cristo que estava nas festas, um Cristo que multiplicava, que fazia o milagre de transformar água em vinho, mas era um Cristo também que, quando a galera estava reunida para ouvir ele, não queria só que ouvisse, queria que ele se alimentasse, que multiplicava os pães, né? É que é completo, né? Tipo assim, e isso tem a ver também com a questão emocional e espiritual, de como é que tu encara as coisas. Da mesma forma que ele confronta, o que adianta, tipo, tu orar pela pessoa e deixar ela com fome? Então, tipo, o que adianta ver alguém oprimido e deixar que ele saia oprimido também? Tipo assim, ele tem que ter contato com a alegria, com essa ideia, tipo, da celebração, porque ele possa entender que através da celebração também existe transformação. Na verdade, o livro vai dizer, tipo assim, a ideia da celebração que vai me permitir exercitar todas as outras disciplinas sem fracassar nelas. Tipo assim, no sentido de, só se eu estiver realmente alegre com aquilo que eu estou fazendo, eu vou conseguir perseverar. Eu posso começar um tempo, mas logo eu canso da disciplina e eu paro. E aí eu acho que, tipo, uma grande dica para a galera que está com dificuldade nas disciplinas espirituais busque fazer com alegria. Porque enquanto tu estiver fazendo por culpa de não fazer, incessantemente tu vai quebrar, entendeu? Toda a vida. Porque não te gera satisfação, é só desencargo de consciência, tipo assim. É transformar as disciplinas numa nova lei. Um jeito de ver a vida bem mais leve, né? E não faria sentido eu querer isso, tipo, Deus, ele... Porque faz todo sentido. Deus, ele ser completamente alegre em si mesmo, os três, e ele, cara, eu vou fazer uma humanidade para receber isso. Então ele nos faz um plano ao qual, se a gente está nele, isso já vem acompanhado, uma alegria completa. Então não faria sentido eu pregar algo para alguma pessoa se eu não sou alegre em Cristo. Não faz nenhum sentido eu viver uma vida desse jeito. E aí, tipo assim, como é que a gente convenceria alguém, tipo, a vir pro evangelho se a gente é carrancudo, mal-humorado? Vem aí, não sei se vai ficar bom, mas... Tipo, tá certo que tem dias e dias, e tem dias que você realmente vai estar aflito, assim. Mas a questão é, faz uma média da semana, do mês, assim, e vê se tu é sempre
a percepção que teus amigos têm de você. Se tu é sempre do contra, se tu é sempre o cara que, tipo, tá mal-humorado, alguma coisa assim, cara, não é essa a proposta, sabe? Tipo assim, não precisa ser o carrancudo para mostrar que tu é um religioso, na verdade, tipo assim, o livro expressa isso de alguma outra forma. Mas a ideia é, tipo assim, cara, você precisa parecer Cristo. E, tipo assim, onde Cristo estava, as pessoas estavam de boa. Porque Jesus era o cara que trazia comida pra galera, entendeu? Então, tipo assim, ele era o cara que tava no rolê. Libertava, né, cara? O cara que tirava o oprimido, que curava o cego. Como ia ter tristeza num ambiente desse, né? Não tem como imaginar um Cristo carrancudo, até porque era um cara que as crianças queriam estar perto. E criança quer estar perto de pessoa alegre, né? Com certeza, é verdade. Isso, tipo assim, revela muito, assim, tipo... E a gente pode tentar, então, tipo assim... Eu gosto sempre de tentar tornar o mais prático possível, assim. Se a gente fosse dar dicas de como a pessoa poderia começar a caminhar e se direcionar para a celebração, como é que a gente poderia construir isso para ela? Então, eu acho que é importante a gente entender que, assim como as outras, a celebração, a alegria também é uma disciplina. Então, ela parte de um princípio onde você vai, aos poucos, conseguindo trazer isso como uma realidade para a sua vida, né? Porque o pecado ele tenta nos roubar isso, né? Então, ao meu ver, a alegria, a celebração, ela vem em atitudes diárias, assim. É um ato consciente. Com certeza. Eu me movo conscientemente nessa direção. Isso, e eu tomo atitudes diárias de tentar tornar o dia mais alegre. Ninguém dá bom dia na empresa onde eu trabalho, não importa, eu dou, sabe? Ninguém para e pergunta como é que tá, se tá tudo bem com a tua família. Eu sou essa pessoa que para, sabe? Diariamente você consegue tentar construir um ambiente melhor onde você tá, onde você convive, né? Porque a gente tem que concordar que uma das maiores partes do nosso tempo a gente passa no nosso local de trabalho, né? E às vezes esse é um local de tensão, esse é um local de cobrança, esse é um local de tanta demanda, de metas, de coisas a ser cumpridas, e às vezes a gente não para pensar que nessa maior parte do nosso dia a gente pode mudar em pequenas atitudes, assim. Existe sim a questão da espiritualidade, existe a questão com os nossos amigos, mas eu vejo muito disso assim no primeiro lugar onde a gente está. Quando a gente acorda e já vai para esse lugar, que é o nosso trabalho, é a forma como a gente olha para as pessoas, é a forma como a gente lembra das pessoas, fala com elas, isso tudo muda, né? E traz mais alegria. E tem o poder da nossa atitude de trazer mais alegria ou tristeza, inclusive, às pessoas. Né? Uma das dicas que o livro trouxe que eu achei tipo, muito legal é ele sugere crie oportunidades para comemorar. Tipo assim, ele traz a ideia de valorizar datas como a Páscoa, como o Natal, e aí tipo, ele traz, mas o Natal é comercial e não sei o quê. Mas é uma excelente oportunidade para presentear pessoas. Então, tipo assim, é comercial, mas as coisas estão baratas para que você possa presentear outras. Então, tipo assim, use isso em benefício para fazer algo que gere alegria. E aí ele vai dando outras, e ele tipo sugeriu, crie datas, e ele dá tipo exemplos de pessoas que criaram, tem uma faixa que é um festival de primavera, alguma coisa, e aí tipo eles vão lá e fazem coisas naquele sentido. Então, tipo assim, cria, poxa, todo dia 27 do mês eu vou celebrar a vida porque é o dia do meu aniversário. Então, tipo assim, e crie oportunidades conscientes para exercitar essa gratidão e essa alegria e criar esses momentos de trazer a festa, de trazer o pessoal. A gente passou o final de semana, acho que de sexta, sábado, domingo e segunda, tipo assim, todos os momentos que a gente podia estar junto, a gente conversou, a gente fez encerramento do PG, teve o IFT, teve Jovem Sede, teve encerramento do PG da FT também. E, cara, foi sempre uma oportunidade de estar ali, e foi muito bom, porque a gente só estava junto, conversando, trocando ideias, a gente teve devocionais juntos no meio desses períodos todos, mas teve a oportunidade que a gente só estava ali para conversar, e, cara, foi muito bom. Algo que eu fiz ano passado, eu vi acho que eu vi uma história de Instagram, um desafio, né? Passar o dia sem reclamar. Eu pensei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu peguei e pensei assim, cara, Deus, eu acordei, hoje eu vou passar o dia inteiro sem reclamar. Aí eu percebi o quanto eu reclamava. E o quanto era, tipo, algo consciente de, cara, vou reclamar. Não vou, não posso, me segura, Espírito Santo. Aí, e o quão se torna mais leve. Eu percebi o quanto eu reclamava, mas o quão se tornava mais leve. Hoje eu falo para as pessoas do meu trabalho, que tem muitas pessoas mal-humoradas, assim, eu falo, cara, experimenta ficar sem reclamar. É difícil, mas experimenta. Já é algo bem prático, assim, que você vai ver que, cara,
tem muitas coisas que você pode olhar com um olho positivo. Um exemplo é o nosso ano, né? Aquilo que o Heckman falou na pregação, contaram uma mentira pra gente de que o nosso ano estava sendo péssimo. Mas, cara, quantas coisas quantos valores a gente resgatou esse ano, quantas coisas a gente aprendeu, cara, principalmente os valores, a gente aprendeu a importância de um culto, a importância de estar em mesa, a importância de, cara, estar em comunhão. E eu acredito também que a questão da comunhão, eu acredito que a ceia, ela é uma celebração porque a gente está junto, não comemorando uma causa triste, a gente está junto comemorando, cara, a ressurreição de Cristo e tudo mais. Então a gente faz isso mesmo quando a gente está junto, mesmo que não seja um pão e um vinho. E esses momentos de estar junto é uma celebração que é bem prático também. Eu acho legal que o G comentou, né, de criar datas, e isso não necessariamente tem que ser uma coisa pomposa, muito bem organizada, um negócio que vai me trazer gastos, mas vocês estavam falando, um momento simples de conversar, de estar inteiro ali com pessoas. Ontem a gente fez o encerramento do PG, cara, a gente ficou um tempão na mesa, conversando, trazendo coisas que aconteceram durante o ano, momentos que a gente viu que, cara, só podia ser Deus ali, porque não tinha como aquilo acontecer, sabe? Enquanto as meninas iam falando, eu ia pensando, cara, isso é celebração. Isso é tá inteiro, tá celebrando sem precisar ser uma coisa tão bem elaborada, tão, sei lá, precisar gastar tanto pra isso, sabe? Tipo, no processo de ler e ouvir a tua ministração, pensando, nossa, cara, como é desperdício a mentalidade que a gente tem de, no final do ano, fazer o saldo. Assim, esperar o ano acabar para decidir se tu é grato ou não por aquele ano, sabe? Tipo assim, tipo, a gente conversou naquele podcast que a gente conversou sobre a tua história, assim, tipo, de esperar vir aquela data oportuna para poder, tipo, tirar um momento com a família e sair, sabe? Tipo assim, quanto que a gente protela as coisas, tipo assim, por um ano tão fácil, assim, ao invés de, tipo, de dividir, como é que foi meu dia, como é que foi a minha semana, será que, tipo, foi boa, foi legal, tipo assim, no PG a gente sempre começa a ideia de, como é que foi a semana, tipo, pra, fazer a conta, tipo assim, de lembrar o que aconteceu, de como é que e alguns não lembram, tipo assim, eles só lembram de sexta a segunda-feira que eu peguei, de terça a quinta-feira os caras não têm memória nenhuma, mas, tipo assim, de exercitar, o que tá acontecendo com a gente, tipo assim, e fazer essas percepções me faz pensar, tipo, se eu tô indo para onde eu quero ir, se eu tô indo na direção que eu preciso, na direção que, poxa, será que os passos que eu tô dando me levam pro caminho que eu quero trilhar? Que se eu esperar o ano acabar, cara, já era. Existe um profeta ali na Bíblia, não lembro o nome dele, mas que ele vai dizer, né? Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ele fala exatamente essa ideia de você não precisar, a gente não percebe, mas é no meio, porque no meio sempre a gente perde um pouco do gás, sabe? A gente vai dar um pouco de gás no final, às vezes já pensando na próxima etapa ou no início, mas no meio a gente sempre dá essa desanimada, né? Eu acho que uma dica muito importante para que a gente mantenha a alegria é parar de procrastinar mesmo, de arrumar desculpas. A gente arruma muitas desculpas, né? Por alegria, por celebração, a gente achar que é algo fácil, que a gente domina, a gente pensa assim, não, eu posso ser mais alegre, mas é que hoje está um dia difícil, a gente vai deixando, sabe? Não, é que hoje realmente não dá, eu estou passando por uma situação ruim, a gente vai deixando, arrumando desculpas. É tipo aquela pessoa que arruma desculpa para não fazer o que é certo, né? Ela fala assim, e aí, tu guarda dinheiro? Ah, cara, eu não vou guardar dinheiro em poupança porque não rende, tem que investir em bolsa, em ação. Tá, mas tu está investindo? Não. Mas é a melhor forma, ele sabe como tem que fazer, ele só não faz, sabe? E a gente é muito bom em arrumar desculpas assim, né? Eu acho que o que a gente precisa mais é se livrar disso, sabe? Se você sabe que tem que ser mais alegre, se você sabe que você não está transmitindo o que você podia transmitir, não está valorizando, não está parando às vezes para fazer o saldo semanalmente, então para e faz, é agora, né? A gente precisa quebrar essa distância da teoria para a prática de uma vez por todas, né? Acho que é interessante entender a sua rotina também, né? Tipo assim, o que te drena a energia e o que te dá energia, no sentido, poxa, se tu faz exercício e quando tu faz exercício tua semana flui melhor, volta a fazer exercício. Poxa, por exemplo, eu gosto de jogar tabuleiro, eu sou fissurado por jogos de tabuleiro. Então, toda semana que eu jogo jogo de tabuleiro, tipo assim,
sei lá, a substância que o cérebro libera, mas funciona por alguns dias, assim, e o cérebro fica bom. Então, tipo assim, eu tento buscar essas coisas, assim, que me geram satisfação, porque eu fico feliz. E aí, tipo, mas existem coisas que me drenam também, entende? E aí, eu não tô falando pra te descobrir todas as pessoas da tua vida, porque não é esse o teu papel aqui. Mas entenda que, tipo, em alguns espaços tu precisa, então, cuidar o quanto tu tá deixando isso influenciar, porque às vezes talvez tu não tenha força para estar naquele ambiente que tu está, e talvez tu tenha que procurar um lugar onde você consiga realmente ter esse contato com a felicidade, ser uma pessoa relevante e entender. Então, tipo assim, entenda a rotina, entenda o contexto, tipo assim, só você sabe que realmente é necessário e o quanto a gente está procrastinando. E eu tenho feito isso esse ano e, cara, tem sido fantástico, assim, filtrar os lugares que eu vou estar, as pessoas que eu vou estar, as coisas que eu vou fazer, o quanto isso tem contribuído para que eu fosse uma pessoa mais satisfeita esse ano. Mas eu ainda assim fui muito confrontado com a ideia da celebração como disciplina e eu vi, tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. Tipo, quanto eu tive que pedir desculpa para Deus de que um monte de coisinha que eu estava reclamando, algumas coisas que eu estava orando para as coisas mudarem. E eu vi que, não precisa. Eu só preciso ser mais grato. E a situação pode continuar mesmo. A psicologia vai dizer que existem 4 neuroquímicos responsáveis pela alegria do ser humano, né? Que são a ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. São esses 4 neuroquímicos. Alguns deles vão ser liberados na questão de afeto, de você estar perto dos seus pais, perto de pessoas que você gosta, perto do cônjuge, do namorado, algo do tipo. Alguns deles estão atrelados a você ter metas na sua vida, de pensar assim, olha, eu quero conquistar tal coisa e lutar e ir buscando. E quando você conquista essas coisas, você leva esse seu nível. Outros estão atrelados ao fato de você ser quem você é. Eu estar satisfeito, eu saber pelo que eu acordo de manhã, eu estar satisfeito pelo fazer o trabalho que eu faço, sabe, a minha rotina. E alguns outros atrelados à atividade física. E às vezes a gente não está vivendo longe da nossa família, não desenvolve afetos com ele, não tenho metas na minha vida, estou vivendo assim no ativismo total, não sou feliz em fazer o que eu faço, não pratico uma atividade física. Então, quando você baixa esses níveis de neuroquímicos, o que acontece? Você substitui eles por adrenalina. Quando você vive por adrenalina, você vive no ativismo, sempre querendo mais e mais e mais. E a dose de adrenalina de hoje não te satisfaz amanhã. E aí você vai para um nível onde você começa a ser um cara que vive naquela correria tão louca, que você começa a achar bonito, falar que está na correria, que é aquela fase padrão, né? E aí você vive totalmente distante dessas coisas. O que vai acontecer a médio e longo prazo? É uma crise de ansiedade, é uma depressão, é uma crise existencial de não saber por que você está aqui, porque você está anos vivendo num movimento, mas não existe direção nesse movimento objetivo. Né? Então a gente precisa resgatar valores básicos, cara, de uma atividade física, de um tempo de qualidade com os nossos pais, de colocar metas na nossa vida, buscar alcançar isso, né? E realmente de estar satisfeito, né? Poxa, eu trabalho com o que eu gosto? Não. Então por que eu ainda estou lá? É por causa de dinheiro? Então a curto prazo, quanto tempo eu preciso para resolver a minha questão financeira e poder trabalhar em algo que eu gosto, sabe? Não ficar deixando para depois, resolver isso logo, porque isso vai curar a gente mesmo, a inteligência emocional que nós temos, né? De gerar em nós a mentalidade de que eu me movo por propósitos, né? Então, tipo assim, eu estou com a minha família, então por que eu estou com a minha família? Para desenvolver relacionamento, porque eu gosto de estar com eles, porque eles são pessoas que cuidam de mim. Então, quando eu estou com a minha família, existe um propósito. Quando eu estou no meu trabalho, existe um propósito. E isso vai fazer com que seja muito mais fácil tomar as decisões. Isso não está alinhado com o meu propósito, então eu vou ir para o outro lado. Mas não saber o propósito, não saber essas coisas, tipo, não saber qual que é o meu contexto, faz com que eu vá o tempo inteiro para uma direção, para um lado, e no fim eu só estou queimando energia, queimando força, e no fim não chega a lugar nenhum. Eu acho que é aí que a galera cansa, porque fica pesado. Tu se mover para uma direção que tu não sabe o que é, para onde que é, se vai trazer o resultado que tu quer, não gosta, e aí às vezes nem entra só em trabalho, mas acho que quando a gente começa a falar para os jovens é uma coisa muito forte, porque é onde está a maior parte do tempo. Hoje a atividade semanal que eu mais tenho horas dedicadas é pro meu trabalho. Então, tipo assim, ainda mais eu que moro sozinho, então tipo assim, é o meu trabalho e momentos de lazer ou de coisas, mas é sempre uma proporção menor, eu passo o dia inteiro ali. Então, entender, o
que eu estou construindo, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo com o coração certo, o que precisa mudar, o que precisa ser transformado. Acho que são perguntas muito importantes, assim. E é um passo de coragem bem grande, chegar à conclusão, poxa, eu não estou feliz, eu preciso mudar. Então, mas eu acredito muito que o Senhor conduz todos os processos e que Ele tem um lugar especial para nós, no sentido de onde a gente consegue cumprir o nosso propósito, e dentro do propósito eu acredito que a gente sempre vai ser feliz. Então eu sempre tenho a mentalidade, meu Deus tem um lugar para mim que Ele é fantástico, porque é onde eu vou cumprir o propósito. E aí vai ser um lugar que eu vou encontrar felicidade, eu vou poder viver uma vida célebre conforme a disciplina. Eu acho que nesse sentido, para mim, eu acredito muito nisso, assim, eu preciso parar e organizar. E eu ainda estou organizando ainda, a administração foi sexta-feira, então não deu tempo de rever muitas ainda coisas. tem que remoer algumas coisas. Mas, cara, enquanto facilitou algumas áreas da vida, tipo assim, não, isso aqui foi, isso aqui me deixa feliz, eu vou investir mais nisso, e as ideias vão fluindo, assim. Por exemplo, eu já meditei da série até agora, principalmente sobre o PG, porque era encerramento no final de semana, e eu pensei acerca do PG, como é que foi e tal, e as coisas, e fiquei muito feliz por isso. Falei, cara, então, se isso gera essa felicidade no meu coração, então ano que vem eu vou continuar nisso, porque faz parte do meu propósito e isso me faz muito bem. Não sei como é que é pra vocês nesse sentido. Pra mim, cara, faz muito sentido começar da seguinte forma, entendendo o que Cristo fez por mim. Isso não, cara, não preciso de teologia avançada pra isso. Todo novo convertido sente isso. Porque, cara, qual é o sentimento? Você vem e percebe que a sua vida precisa de uma mudança e que essa transformação é só Cristo que pode trazer. Então você entende, cara, Ele é tudo. Então você já começa ali, com o básico, cara, entendendo que Cristo fez algo por você. Então aí eu já vou começando mais a fundo. Cristo fez algo por mim para que eu seja e para que eu faça algo. Aí eu já começo a definir os meus propósitos. Ele vai me dizendo quais são. E aí então eu começo beleza, é isso aqui. Eu preciso caminhar por esse lado. Então eu acho que tudo começa entendendo quem Cristo é. Entendendo o que Ele fez, porque, cara, eu não mereço, mas Cristo fez. Ele fez isso. E assim como Paulo, cara, ele que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu tendo a consciência de quem eu sou em Deus e de que quem Cristo é, pra mim, então eu vou saber passar por todo tipo de situação. Porque como a gente falou, cara, vai ter dias que vão ser difíceis. Mas se eu tenho a minha base, a minha fé bem estabelecida e a consciência de quem Deus é e de quem eu sou nele, eu tenho um propósito para vencer os dias maus. Eu tenho um propósito para prosseguir, continuando dia após dia e viver os dias comuns, né? Eu acredito que é muito importante viver dias comuns. A coisa que eu mais admiro nas pessoas são dias comuns. Tipo, cara, tem gente que parece muito superficial, assim, tu fica, cara, aí tu vê um cara que tu admira e tu vê, sei lá, ele faz algo bem simples, um story zoando, tá ligado? Tu fala, caraca, o cara zoa. Tipo, meu, que legal, sabe? O cara é bem... Não, eu fico muito admirado, sério, com isso, com um cara que fica assim, pô, sei lá, um exemplo é o Ale Vilas Boas, tá ligado? Pô, ministrando lá super sério, e o cara faz stories super simples, cuidando da filha, zoando, assim, cara... Pessoa de verdade, pessoa real, ou tipo o Heckman, o Alisson, são pessoas que eu tô perto, que são pessoas tipo comuns, assim, que vivem e são contentes com a vida comum e que não querem ser, super homens, super mulheres, enfim. E a ideia, tipo assim, de como a proposta de Deus é leve, é que, tipo assim, o meu propósito, eu não crio ele, eu encontro ele. E isso faz com que seja totalmente, não depende de mim. E isso torna muito mais leve, porque alguém está preocupado com o propósito, alguém já projetou. E eu só preciso encontrar ele, encontrar essa pessoa que vai me dar esse propósito, eu me movo nessa direção. É muito mais fácil do que eu pensar, cara, qual é o propósito da minha vida? O que eu vou criar? Como é que eu vou pensar isso? Como é que eu vou transmitir isso? Cara, isso é de uma complexidade... Isso joga um tempo fora, né? E é bem crise também ainda. Então, tipo assim, tão mais simples quando pensar, cara, o que Jesus quer que eu faça? No sentido de, o que eu tenho que fazer? Tipo assim, é muito mais difícil, porque aí eu tenho que ser aquele que vai ser o autor das coisas, mas se eu entendo que, Jesus já está preparando o negócio, é muito mais fácil. Uma segurança, né, cara? Pô, o soberano, o Deus que é meu pai, sabe? Jesus tocar as coisas do que eu tocar, né?
E toda vez que eu tento tocar, eu já sei o que dá. É a loucura que a gente procura a nossa segurança aqui, né? Eu preciso garantir o meu futuro. Aí fica nessa loucura que o Rec estava falando, de me mover por adrenalina. Isso não traz só consequências espirituais e emocionais, né? Traz consequências físicas. Tem muita gente doente fisicamente porque Pelo emocional, né? Pelo emocional, não sabe como agir. Tem um livro que eu li no início do ano que é O Andando no Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro, né? O Gessé me recomendou ele. Muito bom. Eu peguei pra ler ainda. Tá na lista de... Ele pede pra tu fazer uma listagem, porque ele vai falar que ele estava andando no nível de adrenalina, né? E aí ele fala pra você fazer uma listagem das coisas que deixam você bem e deixam você mal, né? Ele fala assim, o que te enche o tanque e o que te esvazia o tanque. E aí ele começou a listar o que deixava ele mal. E as coisas que deixavam ele bem, o que era o tempo de coisas que deixavam ele feliz, né? Era um tempo de qualidade com a família, assistir um filme. E ele listou e ele começou a perceber que ele passava muito mais parte do tempo dele vivendo coisas que deixavam ele mal ao invés de deixar ele bem. Então a consequência é que ele estava cada vez esvaziando mais o tanque, vivendo por adrenalina e beirando o burnout, né? Que foi um pico de estresse gigantesco, onde ele já não conseguia mais... coisas simples tiravam a paz dele já. Então eu acho que como uma dica talvez para a gente iniciar esse ano, ou seja lá quando você for ouvir esse podcast, é pautar a sua vida, enxergar aonde você está usando o seu tempo, em coisas que estão te deixando melhor, mais perto de Deus, ou mais perto do seu propósito de Deus, ou mais feliz, ou te trazendo mais alegria, ou não, ou quais são as coisas que estão ocupando o seu tempo, né? Acho que isso é uma chave que a gente precisa virar, assim. Eu lembro que eu fiz isso no início do ano, assim, foi libertador, porque eu também percebi que muitas coisas que me deixavam bem não eram as coisas que mais tomavam o meu tempo, mas sim as coisas que me debilitavam às vezes um pouco, né? Essas coisas mais cansativas acabavam sendo mais rotineiras na minha vida. Acho que isso é fundamental, assim, tipo, trazer o equilíbrio, né? Tipo assim, essa vida caótica que a gente se pega às vezes vivendo, certamente não é o que Deus tem pra nós, assim. Porque, tipo, eu vejo muito, tipo assim, por Gênesis, tipo assim, Deus encontrou o caos e Ele colocou ordem. Então, se a minha vida ela é caótica, ela com certeza não reflete muito da natureza de Deus, que é tipo assim, alguém que traz ordem a tudo que é desordenado, que traz luz a tudo aquilo que é escuro. Então, se o negócio tá, tipo, 100% caótico, e aí eu paro, tipo assim, eu penso, não, alguma coisa tá errada, porque a proposta de Deus era diferente. E eu me peguei esses tempos atrás, muito desgastado, assim, e eu pensei, cara, onde é que eu tô errando? E aí foi justamente nisso, assim, tinha muita coisa treinando e pouca coisa injetando energia. E aí eu comecei a organizar para que eu pudesse limpar essas tarefas, para que eu pudesse colocar coisas que me trazem satisfação mais presentes na minha semana e não só coisas que drenassem, assim. E eu tô só nesse processo ainda, tem coisas que a gente não pode simplesmente sair largando, mas o quanto isso já refletiu pro meu desempenho, para a satisfação de saber, poxa, estar se organizando para viver uma vida melhor já dá resultados muito positivos, assim. E logo vai ser, tipo, essas coisas vão sair e mais coisas positivas vão entrar. E, isso dá resultados muito satisfatórios, assim. E eu realmente encorajo o pessoal a fazer essa ideia, tipo assim, de não só saber que tá ruim e o que tá ruim, mas de se mover para que isso mude. Eu acho que uma das principais dicas que tu deu ali é não procrastina a sua alegria. É porque é tão óbvio, tão fácil parece, mas a gente tem dificuldade até com o óbvio, né? Eu acho que, eu falei isso até na mensagem, assim, às vezes, talvez a dificuldade que a gente tenha seja de parecer que é a disciplina mais fácil de dominar. Nossa, é fácil ser mais feliz, é fácil, é só eu abraçar mais meus pais, é só eu falar um pouco mais que eu amo eles, ou começar a falar que eu nem falo, é só eu fazer isso, e é tão fácil, tá logo ali. Mas existe uma barreira que a gente precisa quebrar para que comece a ser feito isso, né? Realmente não deixar mais perto de coisa. E aquela da lista ela é muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque se a gente diz que o que é importante para mim é aquilo que eu dou tempo, então eu faço essa lista e eu acabo dando mais tempo para algo que tira minha energia, então mesmo que eu não admita isso,
na prática eu tô dando mais importância para aquilo que rouba a minha energia e não para o que realmente é importante. Isso mostra o quanto a gente tem a tendência a estar descompassado em relação à nossa mente e ao nosso coração, né? Tipo assim, poxa, vamos dizer que o que me faz bem tá no meu coração, ou vice-versa, entenda como você quiser. Mas, tipo assim, eu acredito que uma coisa ela é importante, mas ela não faz parte do meu tempo. Então, em algum lugar, está dizendo que ela não é importante. Entende? Ou a minha mente está enganada, ou o meu coração está enganado, no sentido de, não, eu acho que isso aqui é importante. E aí, eu lembro que uma vez eu ministrei sobre a ideia de se Deus é importante, Deus tem parte do meu tempo. Então, se algo é importante, eu tenho meu tempo ali. E aí a gente precisa calibrar essa questão, onde é que eu estou concentrando os esforços? Porque o que é importante tem meu tempo. Então, se alguma coisa que eu digo que é importante não tem meu tempo, eu preciso corrigir isso. Alinhar esse descompasso de que se a gente bobear, descompassa. Todas as vezes, tipo assim, que dá aquela confiançazinha, não, tá tudo certinho, tá tudo sob controle, e eu não cuido para ver as novas demandas e tal, e eu acabo absorvendo coisa, já toma um tempo de uma coisa importante e voltamos a estaca zero de novo, não, vamos reorganizar o negócio. E é algo consciente, eu preciso o tempo inteiro estar cuidando, porque senão absorve coisas que vão ocupar o tempo, por exemplo, de família, de amigos, de relacionamentos, e aí tu tá ali preenchido com um monte de coisa que às vezes não é nem para Deus, é uma atividade que tu realmente não precisaria estar fazendo, mas tu assumiu e agora tem que, como diz o Gessé, quem inventa aguenta, né? E aí tem que resolver até conseguir sair. E aquilo que o Rec falou da adrenalina, eu acho que faz muito sentido no nosso contexto atual da pandemia, porque a gente vivia então em picos de adrenalina. Aí até que veio algo que nos silenciou e nos parou totalmente. Então a gente não tinha mais como dar aqueles picos de adrenalina porque a gente estava em casa. Então ali começa a aparecer onde estava tudo desalinhado. Poxa, muitas pessoas entraram em crise. Caraca, mas tá ruim pra mim. Por quê? Porque a gente vivia em adrenalina e tinha algo sempre cada vez maior, só que quando parou, não tinha mais nada, eu percebi que tava uma bagunça. Então eu realmente não tava utilizando a alegria da forma certa ou a questão de, o que eu tô vivendo, sabe? Era meio que uma mentira, uma farsa. Eu acho que, cara, isso é extremamente importante a gente estar nisso. Mas eu acho que a gente colocou por que celebração é importante, o que ela resulta, a gente deu dicas para você. E se você ficou com alguma dúvida ainda, lê esse livro aqui, ele é fantástico. E eu queria fechar, se você quiser, um pedacinho, mas eu vou ler só no final. Mas antes eu queria que a gente desse as nossas considerações finais, do que a gente, se a gente pudesse deixar algo sobre isso, sobre as disciplinas espirituais, o que a gente deixaria. E eu queria contar pelo Rec suas considerações finais sobre a série, sobre a disciplina da celebração, o que poderia deixar para a galera. Então, acho que se a alegria está atrelado à obediência, né, disciplina está totalmente atrelado a todas essas coisas, né. Disciplina faz a gente enxergar que a obediência nos pode fazer chegar a níveis que só vivendo comumente a gente não chegaria. Então, todas as disciplinas que foram tratadas, né, eu não estive em todas as administrações, mas eu vi várias delas depois, elas estão atreladas a gente ter um coração que diariamente se deixa discipular com relação àquilo, até que aquilo se torne uma prática diária na nossa vida, né? E a alegria, eu acho que ela só chegou para fechar isso, para ser aquilo que diz o quanto de verdade existe em todas essas outras disciplinas, né? O quanto que tem no nosso coração. Eu acho que nós precisamos ter esse coração mais disciplinado, esse coração mais pronto, um coração que entende o propósito do que está fazendo, né? A gente só vai dominar algo que a gente entende, né? Então, para mim a série foi extremamente importante para entender o propósito do que é o jejum, para entender a importância, por exemplo, da solitude, do estudo, do tempo de estudo e de tantas outras que foram tratadas, né? E para mim a alegria ela só veio para fechar isso, para dizer que ela tem a capacidade de manter de pé todas essas outras. Não porque ela é mais importante que as outras. Ela une força com as outras, né? José? E cara, a minha consideração final é exatamente o título do livro, né? Celebração da disciplina, ou seja, cara, celebre toda a disciplina. Né?
Então, como a gente falou no começo, ela vem para que eu utilize ela em todas as disciplinas. Então, eu preciso ser grato até porque Deus ele me deu um jeito para que eu me aproxime mais dele e para que eu viva uma vida plena. Então, eu acho que celebrar cada uma delas é algo que a gente pode começar a fazer e que a gente deve começar a fazer. Nick? Eu ia usar o título do livro também, chegou antes. Mas, cara, essa série inteira ela é de extrema importância, porque agora não tem mais desculpa, né? Se assistiu pelo menos uma ministração, já pega o gancho da outra, não tem mais desculpa pra gente continuar vivendo como estamos. Eu não consigo acessar Deus por causa disso, disso e disso. A série inteira, ela apresenta formas de eu ser mais parecida com Cristo. Em pequenas coisas e sem te dar um peso de que tudo depende de mim. Não, a gente está jogando para Cristo, que a gente precisa de Cristo. E no finalzinho ainda fala que a alegria também está em Cristo. Então eu acredito que a importância dela é de nos tirar o peso que a gente tinha antes de estar comprando a nossa salvação. Ela é feita por meio da graça e através de Cristo. Bom, eu ia ler, mas vocês pegaram tudo que eu ia ler, então eu vou parafrasear. Ser o último é sempre ruim. Eu devia ter sido o primeiro. Eu escolhi a ordem, eu devia ter sido o primeiro. Mas eu acho que a ideia é, tipo assim, a celebração ela vai permitir com que a gente possa viver todas as outras disciplinas com resultados satisfatórios, de uma maneira que não é pesada, que ela vai me permitir encontrar a verdadeira liberdade. E essa é a proposta que a gente começou na celebração da disciplina, que as disciplinas espirituais elas eram uma porta para a verdadeira liberdade. E aí aqui na última disciplina a gente está dizendo, poxa, a celebração é o que vai me capacitar a viver todas as disciplinas com intensidade e com fidelidade. Então a gente começou propondo uma verdadeira liberdade e a gente encerra entregando a chave para isso. Então, todas as disciplinas elas já vinham com a proposta de nos libertar de alguma coisa, do peso de nós mesmos, de uma vida complexa, desse agito que a gente tem, das coisas que a gente carrega, de marcas que a gente vai carregando, e cada disciplina foi trazendo seu passo, a confissão, solitude, meditação, oração, todas elas nos libertaram de alguma coisa. E aí chega a última e ela nos liberta do peso de cada disciplina. Então, eu acho que ela fecha o ciclo, porque aí já não tem mais como ficar mais leve, porque cada disciplina nos libertava de uma etapa, e chega a última, poxa, as disciplinas nos libertam, mas elas são pesadas, e aí chega na última, ela é leve, porque a celebração vai tornar ela leve. Então, esse é o nosso convite, essa era a nossa proposta, na verdade, de trazer subsídio para que nós, começando por nós, porque por mim o livro foi bastante desafiador, em algumas partes nem tanto, mas em algumas outras eu olhei e eu falei, cara, que miséria de cristianismo que eu estava vivendo em algumas áreas. E foi muito importante, assim, ter recebido esse confronto de, agora dá para andar para frente com muito mais leveza, com bem menos peso, porque o Senhor foi nos permitindo caminhar e eu penso, eu li esse livro. Então, eu economizei muito tempo. Os caras que fizeram parte desse processo, que foram inspiração para o cara que escreveu, o quanto esses caras sofreram porque não tinha isso. E a gente conseguiu acessar isso. Cara, como é bom que o Senhor prepara conteúdos. E essa era a nossa ideia. Muito obrigado a você que assistiu esse podcast, assistiu todo o podcast, todo Fala Mais, uma rotina intensa de toda semana. Mas obrigado por ter estado aqui com a gente, obrigado Rec, Nick, Josué, Pomerode que está nas câmeras, para todo mundo que sentou nessa mesa, que esteve com a gente, que ajudou no back-office ali, que esteve sempre com a gente trabalhando. Muito obrigado, esse é o nosso último podcast, o último Fala Mais, então nós estamos encerrando. Um grande abraço e obrigado a todos. Valeu!